Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre atualizar aqui o case desse fundo do Iridium, né, que a gente já falou aqui dele no canal. O Iridium ele é um fundo de recebíveis, né, de papel, que na realidade a gente pode até já chamar ele de um fundo meio híbrido, né? Vocês vão ver o porquê. Ele tem quase 25% da carteira dele em fundos imobiliários. É a verdade é que de papel também, mas que já torna as características dele um pouquinho diferente de um fundo que seja 100% de papel ou 95% de papel. É um fundo que está perto aqui da sua mínima histórica, né? Ele está negociando a 89 reais. A gente pode ver aqui que a mínima histórica dele é 88, tá? Histórica mesmo. Não, chegou a ser 86 aqui em 2018, chegou a negociar por volta de 86. Mas ele está aqui bem próximo da sua mínima histórica. Vem entregando um dividendo no último ano aqui de 14,65%. Dividendo bom, tá? Lembrando que a Selic é 13,75, mas a Selic ela não é isenta de imposto de renda, né? Para o nível de risco do fundo, o fundo ele é um middle risk, tá? O nível de risco do fundo, levando em consideração aqueles 3 meses de deflação que a gente teve aqui, ele até há um rendimento, um retorno via de rendimento que eu considero adequado, tá bom? O fundo vem sofrendo, assim, mas vem sofrendo bem menos do que outros fundos de papel vêm sofrendo. Ele está hoje com 3% de desconto no patrimonial. O Iridium ele é um dos fundos mais queridos aí do mercado. A gestão dele conquistou esse espaço aí, com um resultado ao longo dos anos aí formidável. No Status Invest, infelizmente, a gente não tem a ferramenta de total return do fundo. Esse gráfico aqui que eu mostro para vocês, ele é apenas um gráfico da cotação. Mas se vocês colocarem aí no Google, vocês podem achar alguma ferramenta que mostre o retorno total. E é um dos poucos fundos que, pelo menos até bem pouco tempo atrás, vencia, inclusive, do IPCA mais 6, né? Que é uma métrica de retorno excelente, né? Que a gente, um benchmark excelente que a gente pode usar aí de retorno. Ele já chegou a ser negociado a incríveis R$ 150 aqui em 2021, tá? A gente está falando aqui do período pós-pandemia, tá? Ele está sendo negociado hoje abaixo do que ele vinha sendo negociado na pandemia. Ele entregou aqui o último resultado dele aqui de rendimento foi 94 centavos, quase 95 centavos aqui, vamos arredondar, 95 centavos. Ele tá para anunciar rendimentos aí essa semana, né? Já vou colocar aqui meu chute, não é guidance, não é nada, né? Lembrando que aqui a gente não faz recomendação de valores imobiliários, o intuito do canal é meramente educacional, ensinar vocês a analisar e entender o fundo, e a decisão de investimento cabe aí somente a vocês, tá? E eu vou dar um chute educado aqui, uma projeção educada minha, que não é da gestão, então não vale nada, que eu acho que a gente vai ter um rendimento aqui, acho que de R$ 1, né, no próximo anúncio. E aí depois vocês vêm aqui me digam se eu acertei ou não nos comentários. Tem uma liquidez excelente, né, de 5 milhões, é um fundo bastante grande, a gente vai ver aí. Sofreu, como todos os demais fundos, aí, a partir de outubro na sua distribuição, distribuindo 85, 78, 70 centavos, para em janeiro vir para 90, agora 95, e eu acho que aqui em março a gente vai ter um valor mais próximo de R$ 1, tá? Antes era um fundo que distribuía aqui por volta de 1,20, um pouquinho superior a 1,20. E o título desse vídeo é justamente esse, o que falta para o fundo voltar a distribuir 1,20. E eu vou contar para vocês aí, analisando o relatório gerencial, fica bem fácil de descobrir isso. Maravilha? Aqui, vamos ver o tamanho do fundo aqui, que também é um dado. Vocês vão ver que o PL do fundo é um fundo de 3,5 bi, um fundo bastante grande.
E é isso. Vou trazer para vocês aqui o relatório gerencial dele agora. É um relatório que foi publicado no último dia 24, tá? Que ele é referente às operações de janeiro do fundo, tá? Aqui no relatório, inicialmente, ele fala um pouco da performance, né, dos 95 centavos aqui de distribuição. O IPCA do mês de janeiro foi uma alta de 53 centavos. Então, já tudo indica aí que aquela questão da deflação acabou mesmo e a inflação nesse patamar aí mediano e para algumas pessoas até vai aumentar bem mais agora, veio para ficar. Então, essa questão da deflação não é mais uma questão que a gente tem que vislumbrar aí no curto prazo do fundo, tá? A questão, fala um pouquinho da questão fiscal, dessa pressão pelo corte da taxa de juros, que na realidade isso pode na realidade acarretar num aumento muito próximo da taxa de juros, né? O governo pode fazer com que o Banco Central desça os juros agora meio que na marra, e aí logo em 2024 a gente vai ter que subir novamente os juros para controlar a inflação, que ela pode se desancorar aí com essas medidas de intervencionismo do governo, tá? Aqui ele já dá uma dicasinha que eu acho que é o que me faz crer que vai aumentar em uns 5 centavinhos, né? Apenas poucos ativos foram impactados negativamente pela deflação passada e em fevereiro, que é o resultado que ele vai distribuir agora em março, esses investimentos não devem ser mais detratores de resultado, ou seja, deve aumentar um pouquinho a linha de atualização monetária lá da parte de CRI da carteira, tá? Fala um pouco do cenário de aversão de risco, né? Que a questão da fraude das americanas, essa questão do risco fiscal aumentaram muito as taxas de CRI e vocês vão ver que eles estão aproveitando para vender algumas posições e comprando outras com uma taxa um pouco melhor. Tá? O spread de risco subiu aqui com americanos e tal, está explicando aqui. Aqui falando um pouco dos rendimentos, a gente já conversou sobre isso. Desempenho no mercado secundário, o fundo vem caindo aí há um ano praticamente, mas quando comparado a outros fundos, caindo bem pouco. Né? Aqui fechou janeiro a 91, hoje, que é dia 7, que eu vos falo, ele está sendo negociado um pouco abaixo de R$ 90 aí, 89,50 mais ou menos, que é a carteira de CRI do fundo. Vocês vão ver que aqui é o fundo, que é fundo soberano, que é a Caixa, né? Que é até acima de 5%, e o restante é a maior posição, 2,48. Isso aqui é uma aula de diversificação, tá? Todos os fundos de CRI de crédito deveriam ser pulverizados e diversificados dessa maneira aqui, na minha opinião, tá? Não vou entrar no detalhe em nenhum desses CRIs aqui, até porque o vídeo teria 3 horas de duração, né? E você vê aqui que ele tem hoje 72% em CRI, mas aí você tem que tirar esses, para ser justo, tem que tirar esses 5% aqui. Então, na realidade, ele tem por volta de 67% do PL em CRI. Já dá para chamar isso de um fundo de papel? Para mim, já vira um fundo mais híbrido. Né? Aqui ele tem uma outra caixinha que ele chama de FIIs, renda fixa, que ele diz que, embora sejam FIIs por conta da previsibilidade, da taxa de retorno e do baixo risco do que tem dentro deles, ele chama isso aqui como se fosse quase como se fosse um caixa, né, dele. Ele tem um pouquinho menos de 5% do patrimônio, com mais 5 lá, a gente marca aí uns 10% do PL dele em caixa, que é por regulamento até, se não me engano, isso no regulamento diz que ele tenta sempre manter 10% do PL em caixa para estar aproveitando as oportunidades que aparecem no mercado. E aqui vem hoje a pedra do sapato desse fundo, que é essa carteira de fundos imobiliários dele. Como vocês podem ver que quase 23% dele é fundos imobiliários. E ele tem uma posição grande em alguns fundos. Lembra que o CRI com uma posição é 2 alguma coisa? Ele tem 2 fundos imobiliários aqui com uma posição até maior. Tá? E o problema são os fundos que ele tem na carteira. Tá? DEVA 11, HCTR 11, TORD 11. Depois dei uma olhadinha aí na taxa média que ele tem aqui de custo, né? Custo médio, e quanto esses fundos estão sendo negociados hoje. Né? São fundos que atravessam problemas graves. O HCTR e o DEVA
estamos envolvidos naquela questão do circuito de compras, com aquela treta da Suno contra a HCTR, que essa semana saiu o fato relevante deles de que finalmente o CRI começa a dar sinais de default, e é um CRI relevante dentro do fundo deles. Os fundos estão apanhando muito no mercado secundário. Verdade seja dita, o Iridium já estava vendendo essas posições aí paulatinamente, né? Mas até por uma questão de liquidez ele não consegue se desfazer muito rapidamente disso. Nesse mês aqui, vocês vão ver que ele vai movimentar volta de 5%, 5 milhões do DEVA, ele vende 5 milhões do DEVA e 5 milhões do HCTR, tá? Então ele está fazendo o trabalho de cortar esses prejuízos, né? Mesmo que é um custo médio muito inferior ao que ele estava comprando, mas isso hoje é um detrator muito grande no resultado do fundo por conta da significância, né, desses fundos dentro da carteira dele. Você pega aqui, ó, DEVA, mais HCTR, mais TORD, você tem que quase 6% da carteira em fundos de papel com dificuldades, digamos assim. Né? Também tem algumas coisas aqui nessa carteira que não consigo entender muito bem. Né? Você tem real estate aqui, são os fundos já de desenvolvimento, né? Então faz alguma coisa, faz algum sentido. Mas você vê que tipo, tem um fundo aqui de investimento em tijolo varejo, outro aqui de shopping center, tem um mall, tem o XPPR, que é de laje corporativa, que também tá um horror também, né? Você vê aqui, por exemplo, o custo médio de aquisição dele foi R$ 100. Tudo bem que aqui é só a ponto 30 do fundo, mas o fundo está sendo negociado a R$ 25 agora. E eu alertei vocês lá atrás desse fundo aqui, também tem vídeo do canal desse fundo. Os fundos que eu vou referenciando ao longo do vídeo, eu tento botar os cards dele aqui em cima para quem quiser entrar lá e ver o que eu falei no passado do fundo, tá? Vamos lá. Então aqui essa visão da carteira que eu mostrei para vocês, de que na realidade é um fundo aqui que eu acho que pode ser considerado híbrido, né? Ele tem 2/3 de CRI, um quarto dele aqui quase de fundos imobiliários, o resto de caixa, tá? Aqui um pouco da taxa média, IPCA mais 8,46, eu não acho essa taxa que esteja muito boa, né? Porque hoje um fundo middle aí está pagando, está conseguindo um IPCA mais 9,5, um IPCA mais 10, mas a gestão está fazendo esse trabalho de reciclagem para conseguir comprar, vocês vão ver que eles estão comprando CRIs com uma taxa bem maior que essa taxa média para aumentar essa taxa média ao longo do tempo. Na parte de CDI aqui, que também é relevante da carteira, CDI mais 5,37 para um fundo de middle risk, eu julgo que esteja adequado hoje. Tá? Aqui a movimentação do mês, é o que eu vinha falando para vocês, ó, na parte de CRI. Ele compra CRIs, IPCA mais 12, IPCA mais 10, compra alguns aqui IPCA mais 7,5, devem ter um risco bem menor desse grupo 100 aqui. E vendem IPCA mais 6,4 e um IPCA aqui mais 8,56. E na parte de fundos imobiliários, vendendo aqui DEVA, vendendo HCTR, com prejuízo, tá? Vendendo 5 milhões aqui de cada, vendendo um pouco de KNCR, um pouco de URPR, de URCA também, e vendendo um pouquinho aqui desse FII que ele julga ser caixa, né? Também, mas um volume aqui bem pouco, aqui, 70 mil reais. Ele destaca alguns eventos que aconteceram. Esse CRI aí, Pernambuco 1 e 2, foi aprovada a amortização do CRI, ou seja, o devedor vai pagar um valor para amortizar, para quitar parte dessa dívida, porque o empreendimento ao qual da Laspa está indo muito bem, então uma ótima notícia. Esse CRI Tabas aqui teve uma troca de controle, né, da empresa devedora, então foi chamada a Assembleia para aprovar essa troca de controle e não gerar o vencimento antecipado, mas foi uma troca de controle muito positiva aqui, segundo a gestão, porque quem vai assumir essa Blue Ground, aí, que é uma empresa mais robusta. Né? E aqui o CRI da BR Distribuidora, que é o CRI que teve um default pontual lá atrás, ele está dizendo, ó, desse mês aqui foi pago tudo certinho. Tá?
aqui que a gente consegue fazer a análise perfeita de o que falta para o fundo voltar a distribuir os 1,20. Tá? A gente vai pegar essa coluna aqui de agosto de 22, que é quando ele ainda não estava impactado pela deflação, e a de janeiro corrente. Né? E vamos confrontar uma com a outra, que a gente vai descobrir aqui perfeitamente. Parte de crise aqui, a gente já vê que em agosto ele gerou 5 milhões a mais de resultado. Por quê? Vamos ver. Juros, em agosto, ele conseguiu menos do que em janeiro, ou seja, ele está nesse processo de reciclagem de aumentar a taxa média, isso está gerando resultado. Correção monetária, mais ou menos a mesma coisa aqui, 500 mil a menos. Aqui que vem essa linha aqui que traz toda a explicação. Negociação, que é o vender, os meus papéis com algum ágio, obtendo algum ganho de capital, girar esses papéis com lucro. E o cenário de mercado está muito complicado para você fazer isso. Né? As taxas só sobem, o tempo inteiro sobem. Então, muito dificilmente você consegue pegar um CRI na tua carteira lá atrás e conseguir vender ele com algum lucro. Em janeiro ele até conseguiu fazer isso num nível bom, na minha opinião aqui. Só que em agosto ele conseguiu botar quase 8 milhões no bolso aqui, ó, enquanto janeiro desse ano 1,23. Então isso aqui foi o detrator do resultado quando comparado com agosto. Vamos olhar agora para a parte de FIIs. 9 milhões aqui contra 6,5. Vamos ver qual é o problema. Rendimentos, 8.834, 8.400. Um parêntese. Eu acho que vai ter um aumento ainda de rendimentos de janeiro para fevereiro. Porque o pass-through aqui dos rendimentos, ele é M-2, né? Então a gente vai estar falando da distribuição de março, né, que eu estou tentando prever aqui, que ela é referente ao que aconteceu no mês de fevereiro, e os rendimentos começaram a melhorar lá para dezembro. Né? Então, pode ser que agora aqui a gente consiga ver um aumentozinho ainda de rendimentos aqui. Negociações. Conseguiu pouca negociação de FII aqui em agosto, mas olha o tamanho do prejuízo aqui em janeiro. É aquelas vendas de DEVA e de HCTR que ele fez com prejuízo. Eu acho que ele está correto, tá? Porque são fundos que, na minha opinião, perderam fundamento. Caixa, gerando aqui um pouco menos, né? Mas é a posição estrutural que ele tem de caixa. Despesas, até conseguiu fazer uma redução de despesa aqui relevante. E aí o resultado líquido é bem menor do que o gerado em agosto. Então, respondendo a pergunta do título desse vídeo, o que falta? Falta um cenário de mercado secundário, principalmente de CRIs, para que ele faça esse giro de portfólio, que é a especialidade da casa. O gestor ele é um gestor conhecido no mercado como um excelente trader de renda fixa. Né? E ele gera muito resultado para o fundo fazendo isso. Você vê que em janeiro ele distribuiu 1,26. Né? E quando você para pensar lá em agosto, você é um fundo de middle risk gerar 1,26, ele estava gerando um rendimento quase igual a um fundo de high yield, né, que são fundos muito mais arriscados. Então, isso traz um valor, essa gestão, essa qualidade de gestão traz um valor a um fundo muito grande. Por isso que esse é um fundo tão famoso, as pessoas gostam tanto dele. Porque ele entrega, por conta desses giros, desses três, ele entrega um alfa muito grande, tá? Principalmente comparado aos outros fundos de mesmo nível de risco dele. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter uma melhora nas condições de mercado secundário aqui, tanto de CRIs como de FIIs, para ele poder fazer esses trades, esses giros que ele faz tão bem. Tá? Aqui tem o detalhamento depois das principais operações. Como sempre, batendo na tecla aí, leiam um relatório gerencial, vocês vão aprender muito, muito mais do que vendo um vídeo rápido aqui. É muito educacional ler o relatório gerencial, recomendo sempre. E aqui ele traz, ó, uma lista extensa de CRIs, detalhamento dos ativos, não sei nem se são de todos, né? Bobear são todos os CRIs aqui que ele traz, que realmente é bastante detalhamento de ativo aqui. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Aqui é um pouco falando da estratégia
da gestão, vocês podem ler aí, um mini currículo aqui dos gestores. Esse aqui que é o brabo, né, o Selegato, né, que todo mundo adora aí, é o bom de fazer esses giros que eu estava comentando com vocês. Que é um pouco um jabazinho aqui nos outros fundos que a casa tem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curta o vídeo. Se inscreva no canal. São dessas duas formas totalmente gratuitas que vocês ajudam muito a me motivar a continuar o trabalho aqui. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, põe nos comentários aí que eu respondo todo mundo, beleza? Valeu, um abraço e tchau.